reação de Moisés, porque você vai ver que, apesar de Moisés estar no mesmo pacote, na mesma situação que o povo, Moisés tem uma postura completamente oposta das pessoas. Sabe o que Moisés faz quando ele percebe que ele está com sede e não tem água? A Bíblia vai mostrar que Moisés buscou ao Senhor. Vamos dizer isso juntos? Diga assim: Moisés buscou ao Senhor. Ao invés de ficar olhando para o lado, dizer, nós estamos aqui, será que alguém cometeu um pecado? Bendita a hora que nós fomos sair do Egito, ou começar a falar do problema, falar da situação. Moisés buscou a Deus, ele foi para Deus. Êxodo 17:4 diz: então clamou Moisés ao Senhor. Ao Senhor. Você já reparou como muitas vezes a gente usa a oração como um último recurso da nossa vida? Quando na verdade a oração deve ser o primeiro recurso da nossa vida. Está vivendo uma luta, está vivendo um problema. Eu já contei aqui para vocês, né? Quando eu recebi o diagnóstico do médico, dizendo que eu precisaria ser internado, falar nisso, quinta-feira eu comentei aqui, viu gente? Recebi, como é que chama? A carta de alforria. Vou precisar tomar mais remédio nenhum, graças a Deus, acabou essa última parte aí do tratamento. Mas eu lembro que lá, 2 anos e meio, quase 3 anos já, em maio de 2018, quando o médico falou, você vai precisar ser internado, é leucemia, eu acho que é essa, os exames agora vão provar, a gente só precisa coletar a medula. Ele falou, você tem alguma pergunta? E eu falei, por quê? A primeira reação foi essa, não, tem que ter um culpado, tem que ter um responsável por isso, né? Será que é genética? Será que é meu estilo de vida, alguma coisa? E a gente, às vezes, se agarra nessas coisas, que a gente não vai ter resposta, ao invés de irmos para a presença de Deus. A Bíblia diz que a reação de Moisés foi essa, foi a de buscar ao Senhor. E quando a gente busca a Deus, gente, coisas sobrenaturais acontecem. Sabe, existe um nível de inteligência, que é um nível de inteligência que você adquire lendo um livro. Você adquire na escola, numa palestra. Existe um outro nível de inteligência, que é a inteligência que a gente adquire com a vida. Inteligência emocional, muita gente fala, né? Você vai amadurecendo com as experiências, com os relacionamentos, mas existe um nível acima de inteligência, que é a inteligência espiritual. Espiritual. É a inteligência que vem do alto, não tem a ver com vivência humana, são percepções, são revelações. Paulo vai falar muito sobre isso, escrevendo aos Coríntios. Ele diz, olha, o que Deus está preparando para você, seu olho não é capaz de ver, seu ouvido não é capaz de ouvir, seu coração não consegue captar. Daí ele vai começar a falar sobre um nível de percepção da vida, que é a revelação que vem do alto. Ele termina esse texto dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando a gente busca a Deus, nós estamos pedindo a opinião de quem tudo sabe. Vou repetir. Quando você busca a Deus diante de uma necessidade, você está buscando a orientação daquele que tudo sabe. Agora eu pergunto, minha irmã, por que você continua falando com a sua vizinha, então, sobre o seu problema? Por que sua manicure não aguenta mais ouvir sua choramela? E não dá também para ela largar o celular com a unha toda. E você fica, lá em casa as coisas, tá, não sei, blá, 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 blá. É óbvio que ela faz uma cara boa e tal, e entra, mas ela não aguenta mais, vai por mim. Sua manicure não tem a saída para o seu problema. Assim como o seu colega de trabalho não tem a saída para o seu problema. Assim como o seu amigo de bilhar não tem a solução para o seu problema. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a saída para você. Então, meu amigo, busca Deus. Busca Deus. Agora a gente vai fazer esse jejum.
Cara, vai para o joelho, vai para a presença de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me revele, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor dê uma estratégia, eu preciso que o Senhor abra as portas. A Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. Invista na sua vida de oração, invista na sua vida devocional, de busca na palavra, de jejum. Isso é buscar a Deus, fazer o que você está fazendo hoje de manhã. Podia estar em casa, podia estar passeando, não dá. Só em casa ou em algum lugar que pode. Mas invista na sua vida espiritual, buscando a Deus. Senhor, fala comigo, me mostra o caminho. E a Bíblia diz então que Deus dá a Moisés 3 ordens, e eu quero encerrar com elas. A primeira delas está no verso 5, olha só, Êxodo 17, 5. Quando você clamar, Deus vai responder. Respondeu o Senhor a Moisés. Qual foi a primeira ordem de Deus para Moisés? Passa adiante do povo. Passa adiante do povo. Uma pergunta para você: como é que estava o povão, gente? Estava um vucu-vucu, não estava não? Todo mundo... Moisés vai dizer lá para frente que estão querendo até pegar em pedra já para apedrejar ele. Eu estou com sede. Você já viu crente com fome, com sede? Gente, é uma coisa... Você sabe que a gente pode ficar até 40 dias sem comer. Tem um cara, eu vi um cara no Guinness Book, ele ficou, diz que é verdade, ficou mais de 300 dias sem comer. Foi o maior jejum da história, 300 e tanto, não era nem jejum espiritual. O cara, pesava 400 quilos, um negócio assim, e daí ele fez um negócio radical lá. Você pode ficar muito tempo sem comer, agora sem beber água, não dá, você começa a enlouquecer. O povo estava enlouquecido, e daí Moisés buscou o Senhor, e Deus disse para ele: sai daí, sai do meio do povo, passa à frente do povo. E está aqui a primeira estratégia, quando você está vivendo um tempo de necessidade, depois que você busca a Deus, rompa com o lugar da murmuração. Vou repetir: rompa com o lugar da murmuração. Saia desse ambiente, saia desse lugar. Gente, murmuração é igual sarna. Pega. Você começa, daqui a pouco, começa a andar com alguém que tem o hábito de reclamar. Começa a andar com alguém, um amigo, um parente que tem o hábito de reclamar. Gente, eu conheço pessoas que eu tenho medo de perguntar, porque às vezes a gente pergunta para alguém: e aí, tudo bem? É só para a pessoa dizer tudo bem e vamos seguir a vida, né? Já perguntou esse tudo bem, assim? E aí, tudo jóia? Gente, tem gente que nem isso eu tenho coragem de perguntar. Opa! Eu falo: o que é que eu posso ou não? Porque se você der uma margem, vai começar a murmuração. E daí o que vai acontecer? Não vai resolver o problema da pessoa e também vai piorar o seu estado emocional. Então Deus disse para Moisés o seguinte: sai daí, cara. Passa adiante do povo. As más conversações corrompem os bons costumes. Hoje, esse lugar e esse ambiente de murmuração pode ser seu Facebook também. Sabia disso, né? Gente, esses dias aqui, essa última semana, eu dei uma corrida do Facebook. Eu, às vezes, eu tenho que postar uma coisa ou outra, uma mensagem e tal. Eu posto e saio correndo. Porque, cara, se você começa a ler e tal, e fulano é isso, Beltrano é aquilo, meu Deus do céu. E daqui a pouco aquilo tudo, e muita coisa é verdade, eu sei. Mas, cara, mas não vai resolver. Não vai resolver ficar nesse ambiente de embate, de luta. Não faz bem para a gente, não resolve a situação. Então Deus diz para Moisés: passa adiante do povo. A segunda coisa está no verso 5 ainda, na parte B. Ele diz assim: toma contigo alguns dos anciãos de Israel.
toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Interessante é que essa saída do meio do povo, do meio da murmuração, não é um chamado ao isolamento. Não é Deus dizendo para Moisés o seguinte: fica sozinho, porque a nossa carne sempre pende para os extremos. Então já que não é para ficar no meio do povo, então vou virar um ermitão. Não, não é isso. Ele diz o seguinte: você vai ter que ficar perto de um certo tipo de gente. E está aqui a chave bíblica para nós: se cerque de gente experiente. Se cerque de gente experiente. Se cerque de gente madura no meio da necessidade. Ele usa a figura aqui dos anciãos de Israel, que são as pessoas mais velhas, mais maduras, mais sábias da nação. A gente sabe hoje, pela vida, que idade não tem a ver com maturidade. Idade, nem sempre as duas coisas andam juntas, mas o princípio espiritual está aqui. Sabe por quê, gente? Porque gente experiente não se ilude. Não se ilude. Quando uma pessoa jovem passa, por exemplo, você já viu adolescente, jovem, começou a namorar, daí o namorado largou, ou a namorada largou. O que é que o adolescente faz? Minha vida acabou! Quem sabe do que eu estou falando? Quem já foi adolescente, quem já foi jovem, quem já perdeu um grande amor. O que vai ser de mim? Eu vou morrer solteira. Minha vida acabou. 15 anos de idade. Você ora e fala: minha filha, vai chorar mais ainda. Vai chorar mais, e vai chorar por motivos reais mais para frente. Então, a maturidade traz isso. É por isso que é importante a gente estar perto de gente que chega, não e diz: é verdade, o meu também largou. Aí você cresce, e o problema agora não é namoradinho que largou, mas é o decreto do governador, é a situação. Você fica buscando gente para ficar conversando sobre os problemas, sobre as situações. Em nome de Jesus, começa a andar com gente madura. Começa a andar com gente que tem uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você. Que não vai resolver ficar essa lambição de ferida. Parece dois cachorros cheios de ferida, um lambendo o outro, falando sobre problema, falando sobre situação. Em nome de Jesus, fique perto de gente que te empurra para frente, no nome de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje. E existe uma terceira coisa que Deus pede para Moisés, que ainda está no verso 5, na parte C do versículo. E eu acho que é a mais importante de todas. Ele diz assim para Moisés: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. E vai. Olha só, Deus fala para Moisés: saia do meio do povo, do meio da murmuração, leve os anciãos junto com você, mas você vai fazer o seguinte: sabe o bordão? O que é o bordão, gente? Era o cajado de Moisés. Aquele cajado que ele feriu o Nilo e as águas se transformaram em sangue. Aquele bordão representava os milagres que Deus já havia realizado na vida de Moisés, na história de Moisés. Foi com aquele bordão que ele jogou no chão e se transformou numa serpente. Sabe qual é o princípio aqui? Preste atenção, por favor, agora. Jamais se esqueça dos milagres que você viveu. Vou repetir: jamais se esqueça dos milagres que você viveu. Gente, nós temos muita memória curta quando a necessidade chega, temos ou não? Porque esse povo aqui que está falando, por que a gente saiu do Egito, nossa vida acabou? Você lê 3 capítulos antes aqui, está aqui, capítulo 17. Você vai no 14, sabe o que está? Travessia do Mar Vermelho. Eles estão achando agora que a vida deles acabou. Eles experimentaram há pouco tempo o Mar Vermelho se abrir.
Você continua lendo aqui. Depois eles estão num lugar chamado Mara. As águas são amargas. E Deus dá uma estratégia, eles jogam um galho lá, Moisés, as águas se tornam boas para beber. É esse povo que agora diz, eles acabaram de experimentar o maná no capítulo 16. Mas eles dizem, nossa vida acabou. Deixa eu dizer uma coisa, quantos milagres você já experimentou na sua vida? Quanta coisa boa, quantos momentos na sua história você achou que era o fim, e você está aqui, porque não foi seu fim, Deus agiu, as portas se abriram, a cura aconteceu, os milagres aconteceram. Então o que Deus está pedindo para Moisés é o seguinte, você precisa manter vivo na sua mente o fato de que eu sou o Deus que realiza milagres. Eu não te deixei na mão até aqui, não é daqui para frente que eu vou te deixar na mão. Mantenha isso vivo na sua mente, no seu coração, em dias de necessidade, como esses dias que a gente está vivendo. Gente, de desafio para a nossa vida, lembre-se do seguinte, até aqui Deus nunca te desamparou. Não faltou pão na sua mesa algum dia? Não faltou pão na sua mesa nenhum dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai faltar nunca. Você tem que guardar isso, esse bordão é o que representa isso. Comece a lembrar dos milagres, manter a sua mente viva naquilo que Deus já realizou. É por isso que os hebreus, gente, eles tinham fazia parte da cultura deles, essa coisa de contar os milagres, contar a história deles. Tudo isso a gente sabe hoje, porque foi passando de geração em geração, dizendo tudo aquilo que Deus realizou no passado. E é esse mesmo Deus que vai continuar realizando no futuro também. Eu digo sempre o seguinte, quanto tempo dura a euforia de um milagre? Porque você vai ver lá no final do capítulo 14, eles estão sambando, o povo de Deus. O crente pode sambar, não? Depende da música, né? Eles estão sambando com tamborim. A irmã de Moisés, Miriam, está com tamborim, está todo mundo dançando. Uma festa lá e tal. Acabaram de passar o Mar Vermelho, mas agora já estão reclamando. Sabe quanto tempo dura a euforia de um milagre? Até o próximo problema. Daí daqui a pouco parece que Deus já não fez mais nada. Então é importante você estar com esse bordão, essa lembrança em mãos de que Deus é poderoso. Lamentações 3:21 diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Posso te dar uma dica aqui como pastor para você? Eu vou falar igual o Paulo. Digo eu agora e não o Senhor. Mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo também. Isso aqui não é bíblico, não. É só uma dica. Eu condenei muito tempo igreja que proíbe as pessoas de assistir televisão. Eu acho uma idiotice isso. Mas que é uma dica. Pare de assistir televisão. Pare de assistir jornal. Você vai enlouquecer. Mas a gente achava que o pecado era assistir, o que ia fazer mal para a gente era assistir novela. Entre novela e o Jornal Nacional, assista novela. Eu não estou brincando, não. Eu acho que não tem que assistir novela também, não. É tudo lixo. Mas, cara, para de botar isso para dentro do você. Atingimos uma nova marca. É só desgraça. É só lixo. 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 Aqueles, mas vai resolver você ficar botando isso para dentro de você? Enche a sua mente de coisa que vai te dar esperança. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Pode te dar esperança. E eu termino que Moisés vivenciou da boca de Deus no verso 6. Êxodo 17:6. Quando você age assim, quando você sai do meio da murmuração, se cerca de gente madura, experiente,
e quando você mantém vivo na sua mente os milagres extraordinários de Deus, existe uma promessa: eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Assim, Moisés, assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Deus disse para Moisés o seguinte: se você fizer isso, sua necessidade vai ser suprida. Se você fizer isso, Moisés, eu te garanto, eu vou à frente, e aquilo que você precisa vai acontecer. O que é interessante é que o texto diz que o milagre aconteceu na presença, sabe de quem? Não na presença do povo, na presença dos anciãos de Israel. Quem vive de reclamação, quem vive procurando culpado, quem vive querendo voltar para o Egito, voltar para trás, jamais vai ver os milagres de Deus. Mas quem busca a Deus, quem pede orientação do alto, esses vão presenciar milagres extraordinários.